RNA e DNA são claramente instáveis demais para existirem em um ambiente prebiótico quente. Isso por quê, meus amigos? Eu vou mostrar mais para vocês exatamente essa parte que ele está falando aí, que o RNA e o DNA são claramente instáveis demais. Vou mostrar isso mais na frente. Mas deixa eu só completar essa daqui. Que o Levy e também o Miller, né, que são referências na área, dizendo o seguinte: a menos que tenha ocorrido de forma extremamente rápida uma origem da vida em um ambiente com elevadas temperaturas, não pode envolver adenina, uracila, guanina ou citosina. Por quê? Porque a biomolécula vai se desfazer. Novamente, você tem o problema da água destilada, que você não vai ter no fundo do mar em fumarolas, e isso é demonstrado experimentalmente. Esse artigo, que foi publicado em 2004, 2004, já não vale mais, mas eu vou usar assim mesmo. Esse publicado em 2004 fez uma experiência realista de biopolímeros, se biopolímeros poderiam realmente se formar numa água salina, numa água com outros sais, e se eles poderiam permanecer. Dizem os autores, uma visão comumente aceita é que a vida começou em um ambiente marinho, o que implicaria na presença de íons inorgânicos como sódio, cloro, magnésio, cálcio e ferro. Nós investigamos dois processos relevantes para a origem da vida. A automontagem de membrana, lembra de membranas lá de Toninho dizendo que se formam tal e tudo mais, e a polimerização de RNA. E estabelecemos que ambas são afetadas adversamente por concentrações de soluto iônico até muito menor do que aqueles que estariam nos oceanos contemporâneos. E aí os autores concluem o seguinte: essas observações sugerem que a vida celular pode não ter começado em ambiente marinho, porque a abundância de solutos inorgânicos e iônicos teria inibido significativamente os processos químicos e físicos que levam à automontagem de sistemas moleculares mais complexos. Aí vejam que isso é inclusive para as membranas. Vejam o que diz o artigo. No meio aquoso dos oceanos, modelos primitivos de membranas, lembra daquelas membranas lá que teriam começado o processo e tudo mais? O que esse artigo está dizendo é o seguinte: modelos primitivos de membrana, isso foi experiência empírica, modelos primitivos de membrana compostos de ácidos graxos e derivados de ácidos graxos são rompidos, impedindo a formação de um compartimento protocelular anfifílico, ou seja, que tem essas duas características, né, de ser hidrofílico e hidrofóbico. Não tem como, eles são rompidos pelos outros componentes que existem nas águas dos oceanos. Esse outro artigo aqui, ó, é de 2005, já é mais recente, ó. Pessoal aí, os ateus. É daquele professor de astrobiologia lá de Princeton, e ele diz assim: pesquisadores vejam como a vida não poderia ter surgido nem nos oceanos e muito menos em fumarolas. Vejam o que diz o artigo. Isso é chamado de paradoxo da água, tá, pessoal? Pesquisadores focam nos oceanos como o berço da vida, mas a polimerização de aminoácidos em proteínas ou nucleotídeos em RNA é termodinamicamente desfavorável em água líquida. Além disso, em um oceano primitivo tão salino quanto o de hoje, o sal inibiria as reações prebióticas importantes. Assim, a maior parte dos oceanos, portanto, pode ter sido um dos piores lugares para se tentar originar a vida. E aí? Já pensou? Se não foi nos oceanos que a vida se originou, se não foi na água, se não foi em fontes hidrotermais, onde foi? Numa poça, a poça também ia ter o mesmo problema. Ia ter minerais lá que iam impedir a reação. Mas vê que tem mais, vê que tem